chat e responde, tá bom? Então, vamos. Pessoal, hoje inicia o nosso terceiro bimestre, tá? E a aula de hoje é arte. Não confunda com inglês, igual a professora faz todo o tempo, né? Então, a nossa aula de hoje é arte. O nosso primeiro conteúdo é cultura medieval, tá? Anotem aí no material de vocês. Já tem o roteiro, desde segunda-feira está lá na plataforma de vocês, tá? O roteiro, com material para vocês fazerem um estudo, porque na próxima semana vocês irão fazer uma avaliação online, tá? Presta atenção. Próxima semana nós iremos fazer a avaliação online com 5 questões. Não vai ser trabalho a nossa AV1, tá? Vai ser individual, do mesmo jeito que a AV2, a AV1 vai ser. Agora, pessoal, eu não sei o que aconteceu e gostaria de passar esse recado para vocês passarem para os colegas de vocês, tá? A V2 de arte estava toda no material que foi postado uma semana anterior. Não precisava ir para a internet pesquisar nada, estava tudo no material, bem. O que eu fiz? Igual. Eu tirei a frase igualzinha lá do material e coloquei só para vocês marcarem a opção correta que preenchia a frase, ou a resposta, né? E tem aluno que zerou. Então, assim, era Tava só fácil ler. mesmo, professora. Pois é, Ananda, eu não Tá sei. tudo no livro. Eu peguei o livro Fácil. aqui Eu com também outro peguei livro. tudo do livro. No livro, foi isso mesmo. Eu li o Não peguei conteúdo, foi aí eu de fui nada. achando. E o que aconteceu, Ananda? Tem colega que zerou. Por quê? Não sei se ele não identificou. Eu ainda coloquei lá em cima da prova, E que para fazer a ela não prova, tava difícil. estava não. E eu coloquei lá em cima que tinha que ler a página tal e tal para resolver a prova. Eu Então, zerei. assim, eu zerei. Pois presta atenção. Ainda teve a oportunidade de fazer a recuperação, que foi igualzinha a V2. Eu coloquei, ainda fui boa. Não fiz Do não, ladinho. senhor. Quem é que tá falando, menino? Que não fez? Tu vai para o conselho de classe. Logo em arte. Pronto. Aí o que aconteceu, pessoal? Zerou, não prestou atenção. A prova, tem que ler a prova de. Tudo que estiver escrito na prova tem que ler. Não vai tentar passar, fazer com rapidez, não. Ir para conselho de classe é ruim, é muito ruim para vocês. Por quê? Eu não tenho problema com conselho de classe, mas tem professor que não aprova aluno de jeito nenhum conselho de classe. Então, vocês ficam veacos, né? Vamos dizer assim, fiquem espertos, porque deixar passar, zerar uma prova de arte, que o conteúdo está todo no livro, não, pode não, tá bom? Então, assim, essa semana é conteúdo, tá o conteúdo impresso lá na plataforma de vocês. Nós vamos ver uma aula agora. E semana que vem é uma atividade de 5 questões. Vou postar ainda na plataforma. Vou postar na terça ou quarta-feira, tá? É porque terça-feira é conselho de classe do terceiro ano. Se terminar mais cedo, vou postar na terça. Vocês irão fazer até sexta-feira, vocês poderão fazer, tá bom? Então vamos lá. Inglês e arte também. É a V1 próxima semana. Porque esse bimestre vai ser curto, só 38 dias letivos, tá? Como a gente só tem uma aula na semana, inglês e arte é bem corridinho. Então vamos lá. A nossa aula hoje, eu vou apresentar minha tela aí para vocês. Ananda, só quero que tu confirme para mim, um momentinho. Pronto. Confirma para mim se está aparecendo a sala de aula aí de vocês. Na tela, por favor. Tá sim, professor. Tá, obrigada. Então, nós vamos lá para a nossa apresentação, que vai ser não em PowerPoint, né? Aqui está em outro programa aqui. Mas vamos. Nós vamos falar um pouquinho da cultura medieval, né? E aí, eu me pergunto para vocês, o que vocês entendem da época medieval? Quando a gente fala assim, cultura medieval, arte medieval, o que vem, remete na cabeça de vocês, hein, pessoal? Não sei se vocês já deram uma olhadinha lá no material, hein? O que vem na cabeça de vocês? Medieval. Ninguém quer falar? Não?
Então vamos lá. Tá todo mundo calado? Ninguém quer participar da aula? Tem certeza? Vale quantos pontos? Vale sim. Sempre quando a gente faz uma pergunta que o aluno responde, ele está sendo avaliado, viu, pessoal? Não, professor, eu não sei não. Perguntei de novo. Idade média, aí, Andressa. Andressa, muito bem, Andressa. Andressa já respondeu. Ah, Idade não é mesmo, média. não. Uhum. Muito bem. E aí, quando a gente pensa em idade média, a gente pensa o quê? Em época de lutas, né? Que a gente vê nos filmes, nas séries. E a gente vê o quê? Idade média foi a idade que aconteceu o quê? Alguém quer descrever um pouquinho da Idade Média? Hein? Não, 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 não. Então vamos. A Idade Média, pessoal, ela começou aqui 400 antes de Cristo e 1400 anos depois de Cristo, mais ou menos nessa época aí, tá? Ela inicia na queda do Império Romano e vai até o renascentismo, tá? Então ela tem essa entre eles dois, a queda do Império Romano, que nós vimos em arte bimestre passado, a cultura romana, né, que é a mesma da cultura grega, e o renascentismo, tá? E nessa época da Idade Média, um pouquinho dessa cultura medieval, o que predominou nessa época da Idade Média foi a Igreja Católica, certo? Então, esses são os pontos fundamentais. Ela está entre a Idade Média, né? Essa época medieval, ela está entre a queda do Império Romano e o renascentismo. E quem é o poder centralizador aí, quem vai reger a educação, a arte, a sociedade, a cultura da Idade Média, é a Igreja Católica. Alright? Alright, né, professora? Aula de inglês não, de arte, bora. Então a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre a educação, cultura medieval. Na educação, o objetivo era a transmissão dos valores e regras sociais. Já que a Igreja Católica, pessoal, naquela época, ela que era o centro do poder de todas as decisões da cultura medieval, né, da Idade Média. Então, o objetivo da educação era essa, a transmissão dos valores e regras sociais. Quais eram esses valores e regras culturais? A Igreja Católica, ela pregava aos grandes guerreiros para que a comunidade, né, vamos dizer assim, seguisse a ideologia da Igreja, que aquele básico, né? Se você não seguir O os clero. parâmetros isso. Se você não seguir o parâmetro da Igreja, você vai para onde? Para o inferno, né? Pós-morte iria para o inferno. Então, os grandes guerreiros, toda, vamos dizer assim, a sociedade, ela seguia a igreja por causa do que era pregado para eles, né? Já que a igreja católica, ela dominava tudo isso, então ela usava a educação para transmitir isso para a sociedade, para que a sociedade seguisse como que a gente fala? Seguisse a disciplina da igreja, certo? Vamos ver outro ponto lá. Informal, convivência com adultos e a educação formal, controle da igreja. Como toda sociedade, claro, a igreja ela não abrangia toda a sociedade, né? Tinha a questão da informalidade, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, quando a gente entrar na arte mesmo, da Idade Média, a arte medieval, que o povo, né, o que era popular, porque a educação, na verdade, ela só era para quem? Para os burgueses, só para quem tinha os filhos dos senhores feudais, né? Então, eles iam, estudavam e passavam essa cultura. E através, eles eram, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar um pouquinho para vocês? Porque para eles, professor, então, como é que se fazia com o restante da sociedade? Eles eram um mandante, bora dizer assim, os chefes, né? E os seus submissos acatavam o que eles pregavam, entendeu? Então, a igreja fazia com que esses homens de poder, os senhores feudais, seus filhos, eles tinham esse conhecimento da igreja,
que era o que a igreja queria transmitir, e automaticamente eles transmitiam aos seus submissos, certo? Então, aí era só uma cadeia de informações. Aí, pessoal, mais na frente, deixa eu ver se está aqui ou se eu vou... Mais na frente, o que acontece? Essas pessoas que não eram estudadas, né, elas não sabiam ler e elas não sabiam escrever. E como é que eles como é que eles recebiam essas mensagens e como é que eles poderiam entender, de uma certa forma, a mensagem que a igreja trazia? Então, era através, aí onde entra a arte. Era através do quê? Do teatro, das cantigas, né? A gente vai ver que as cantigas, os poemas que eram cantados, certo? Então, a arte, ela não vinha escrita, né? Ela vinha de outra forma para que essa comunidade, na época da Idade Média, ela conseguisse entender toda a mensagem que a igreja gostaria de passar, certo? Deixa eu ver mais aqui. Nas universidades se estudava todos os campos do conhecimento. Tá, a gente costuma dizer, vocês vão pesquisar um pouquinho aí na internet e tal, e tendo material de vocês lá, fala sobre a Idade das Trevas, né? Porque se era muita batalha, muita morte, foi na época das conquistas de terras, das invasões. Então, assim, a gente essa questão de trevas, é a era das trevas, tá? Mas eles são chamados assim. Só que isso é equivocado, porque na época medieval, a Idade Média, foi quando se houve mais avanços, avanços nas ciências, avanços na educação. A gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente. Só lembrando aqui que a Igreja Católica naquela época, pessoal, ela estava fazendo a ligação do homem a Deus, tá? Ela fazia essa ligação, como? Se o homem não seguisse os preceitos dela, o homem iria para o inferno. E Deus, a igreja, ela era centro de tudo. Vocês param e percebem um pouquinho na cidade de vocês aí. Vocês já perceberam que a igreja católica, mais ou menos, ela está no centro da cidade? Alguém responder para mim se não ou se sim. Rapaz, eu acho que não, porque tem uma que é lá na beira do rio. Mas aí que tá. Você sabe a história de onde foi que surgiu Araguatins? Alguém ia falar alguma coisa aí. Da minha cidade, aqui onde eu moro, né, não fica no centro, não. Fica Não, onde? mas é porque, tipo assim, ela tá perguntando, mas não é nem no centro, é tipo assim, a história e tal. Isso. Agora, Araguatins, todo mundo conhece Araguatins, vou dar referência de Araguatins. Talvez seja o mesmo caso da tua história, da tua cidade. Araguatins, ela não foi aqui, a gente olha o centro, a gente olha onde? Daqui na Avenida Araguaia, né? Não, Araguatins não surgiu na Avenida Araguaia. Araguatins surgiu na beira do rio. A exploração pelo rio surgiu Araguatins, que antigamente era a ilha de São Vicente. Percebe-se que a Igreja Católica ela está na beira do rio. A cidade, pessoal, não existia Araguatins da rodoviária para cima, tá? Essa avenida nossa aqui para cima tem poucos anos, se eu não me engano, 98, 2018, 2000, em 98 foi quando começou a surgir a Nova Araguatins, que é depois da avenida. Então, o que eu quero falar para vocês? Antigamente, na Idade Média, quem predominava era a igreja. As igrejas eram construídas no centro, não vou dizer centro, também me coloquei errado, né? Ela era construída, a catedral, e ao redor da catedral se desenvolvia a cidade. E a nossa cidade é do mesmo jeito. Araguatins foi colonizada, vamos dizer assim, né? Criada na beira do rio. Lá nós temos a igreja matriz, e de acordo com a igreja matriz, a cidade ela foi construída ao redor da igreja. Vocês concordam ou não concordam comigo? É assim que eu quis fazer minha colocação. Então, normalmente, as cidades, pessoal, assim, antigamente, hoje em dia até que não foca muito nisso, né? Mas naquele momento da Idade Média, em que era bem a influência da Igreja Católica, né? Era bem grande não, era total, eram assim que surgiam as cidades, tá?
E não é muito diferente, não, porque apesar que a Araguatins tem cento e poucos anos, 135 anos, 142 anos, nem lembro mais quantos anos a Araguatins tem. Então, assim, a Igreja Católica, ela tinha tanto a questão também, pessoal, política. Quem estudou história, eu estou dando um pouquinho de aula aqui de história para a gente poder entender um pouquinho da nossa arte, onde é que vai a questão da arte, tá? Ela passava a informação que liga o homem a Deus, né? Intimar os homens pela questão do inferno, eu falei com vocês, a seguir a igreja. A igreja fazia com que ela no centro da cidade. E ela pregava, pessoal, o geocentrismo. O que é o geocentrismo? Vamos um pouquinho lá para a história, acredito eu que a história ou geografia aqui. Como a igreja, né, ficava no centro da cidade, porque Deus era o centro das coisas, a Terra era o centro do universo, certo? Isso é o geocentrismo. A Terra é no centro do universo. Não é, eles acreditavam antes, pregavam, né? Passava a questão da ciência, ó. Por isso que houve a evolução da ciência na época medieval, tá? Claro que hoje, né? Mas antigamente a ciência era geocentrismo, onde a Terra era o centro do universo, porque Deus estava na Terra, ou a igreja estava na Terra, então a Terra era o centro do universo. A igreja pregava isso. E como era o centro do universo, tudo, os outros astros, é que giravam ao redor da Terra, certo? E hoje a gente sabe que a Terra que gira ao redor do Sol. E antigamente eles acreditavam que o Sol que girava ao redor da Terra, certo? Então, a Idade Média, ela teve um pouquinho dessa evolução na ciência. Começaram-se a estudar um pouco, estudar não, a igreja, né, influenciava na questão da ciência com essa mensagem, tá? Passando o nosso slide. Vamos lá. Então, foi também nessa época do medieval, pessoal, que surgiu as faculdades, as universidades, tá? Aqui fala um pouquinho do lado, aqui, o homem medieval, ser inferior dependente da vontade de Deus, tá? Se ele fosse inferior, era a vontade de Deus, ou seja, claro, né? Como a Igreja Católica ela predominava o poder sobre a população, então Deus era o centro, tá? Toda a sua vida é comandada pela igreja, com certeza. Sociedade, cultura, educação, né? Era dominado pela igreja e tudo era obra de Deus, tá? Então, tudo era voltado para Deus. Você tinha que ser uma boa pessoa, porque senão, quando você morresse, você ia para o inferno. Tinha que pagar o dízimo, porque senão ia para o inferno, certo? Sempre voltado nisso. Então, é o que nós chamamos de teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo, tá? E aí, aqui nós temos as universidades, foi a Universidade de Artes, Teologia e Filosofia, Direito e Medicina, né? As 7 artes liberais eram divididas em 2 partes, tá, pessoal? Trivium, que é a gramática, que trabalhava a gramática, retórica e lógica, e Quadrivium, que é aritmética, geometria, astronomia e música, tá? Então, assim, a faculdade daquela época era voltada, os cursos, se vocês observam aí, arte, teologia, medicina, direito, que era voltado para o humano, certo? Então, a igreja, ela sempre, ela fazia essa relação, que Deus influenciaria o homem, mas o agir do homem era para Deus, nunca se perdia essa ligação, beleza? Então, vamos mais para frente. A filosofia, pessoal, acredito eu que vocês tenham ouvido falar de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi um grande filósofo da época da Idade Média, né? O grande teólogo foi o Santo Agostinho, responsável pela síntese entre a filosofia clássica e a platônica e a doutrina cristã. Como ele era um monge, certo? Santo Agostinho, então ele fazia o sistema da igreja, né? Através da sua filosofia, ele pregava o quê? O teocentrismo, certo? Então, e ele influenciou muito a Igreja Católica. Tem gente que tem muitos livros bons que quem gosta de história, eu gosto muito de história também,
fala sobre isso, sobre essa história, sobre a influência da Igreja Católica, né? Alguns são favoráveis, outros dizem que atrasaram o desenvolvimento da humanidade e tal. Então, tem essas, né? O a favor e o contra. Aí, a segunda teoria agostiniana, a natureza humana é, por essência, corrompida, está na fé em Deus a remissão, salvação eterna. Principais obras do Santo Agostinho foi o quê? Confissões e Cidade de Deus. Então, o que eu falei para vocês, ele pregava que realmente, né, que se você, nós pecamos, porém a nossa remissão está em Deus. Pedir perdão a Deus e lá, né? Beleza? Então, vamos lá. Baixa Idade Média. Temos a Alta Idade Média, que foi o tempo, né, que explodiu mesmo, e temos a questão da época medieval e temos a Baixa Idade Média. A visão pessimista de Santo Agostinho foi substituída pela filosofia escolástica, que procurou o quê? Harmonizar a razão e fé, partindo do pressuposto de que o progresso do ser humano dependia não apenas da vontade divina, mas do esforço do próprio homem. É o que eu falei um pouquinho aqui atrás. O homem ele tinha que se esforçar. Às vezes até eu falo assim, Deus deu a sabedoria, você tem que saber usar. Não é assim? De vez em quando eu falo. No raio só, eu falo com meus filhos isso, gente, é até engraçado. Falando, não vai cair do céu, Deus não faz só milagre assim de 20 e dá as coisas na mão, não. Ele faz milagre, te dá sabedoria, te dá como agir da forma correta. É você que vai ter que agir, tem que fazer. Então, aí o Santo Agostinho veio na Idade Baixa, né? Baixa Idade Média, e mudou um pouquinho essa visão, esse conflito dele, fazendo um pouquinho esse equilíbrio do homem com a divindade, certo? Então, tudo foi um... Aí vem São Tomás de Aquino também, um grande, né, teólogo da época. Inspirado no pensamento de Aristóteles, elaborou a Suma Teológica. O tomismo reprovava a ambição do ganho, o pecado da usura. Ou seja, pessoal, até hoje a Igreja Católica prega isso, que você não tenha ganância, não queira muito e sim compartilhe. Né? Então, realmente, de séculos e séculos, milhares, né, vem passando essa doutrina ainda da Igreja. A literatura, nós temos, a literatura era escrita, pessoal, em latim, tá? Vou pegar aqui minha canetinha para... Alguma pergunta, alguma colocação, que eu sei que vocês gostam de história, esse aqui entra um pouquinho da história. Hein? Rapaz, eu não gosto, não. Não gosto, eu não gostava de É geografia. porque, professora, Oi. no roteiro de estudo da senhora, a senhora botou umas 3, ou foi 4, foi 5 questões que a senhora colocou. Como é que eu vou entregar essas 5 questões para a senhora? Não, meu amor, essas questões aí é só para quem é material impresso. Leia bem aí nas orientações. Agora eu Tava mostro eles para falando, você. Oi? Tá tava falando falhando? mesmo lá que era só pra Sim. quem. Pessoal, porque assim, a gente tem que mandar o roteiro tanto para o aluno impresso como para o aluno online, tá? Aí vocês podem ver que eu coloquei separadinho aí, aluno online, aluno com acesso à internet, fazer isso e isso. Eu até coloquei que eu vou postar na plataforma para vocês, tá? Vai ser a mesma? Vai, professora, é a mesma atividade, só que a que está escrita aí é só para os alunos impressos, tá? Vocês não vão fazer no caderno. Porque se eu fizer no sistema é mais rápido, vocês só marquem as que estão certas ou erradas e ele já corrige para mim automaticamente. Eu não vou ter que fazer aquele processo de corrigir, tá, pessoal? Eu tenho 700 alunos, não consigo. Não é que eu não consiga. A tecnologia está aí para nos dar suporte, né, para ser mais rápido no nosso trabalho, certo? Aí, dia 3 ou dia 4, se quiser respondendo aí já para o dia 3, dia 4, quando eu postar a atividade, você só passar lá para o sistema. Pode ser, sem problema nenhum, tá bom? Vocês vão ter até sexta, sábado para responder a atividade, tá? Então, é a mesma, só que não é para fazer aí, não é para fazer no caderno. Vocês vão fazer lá no sistema. Eu vou abrir para vocês. Lá nas orientações de alunos com internet, que é o caso de vocês, está lá especificando, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula. Bora lá. Então, pessoal, a literatura, que já entra a arte aqui, iniciamos nossa arte, tá? Não deu certo o meu aqui. Ah, beleza. A literatura que entra já é uma forma, né, de manifestar a arte,
ela vem em latim, tá? Que era considerada a língua culta naquela época, até o século V ela foi considerada. Lembrando que a Idade Média, ela inicia lá pelo século IV, 3, 4. A função do latim com as línguas bárbaras. O que aconteceu, pessoal? A língua que prevalecia era o latim, né? Devido à igreja. E aí, como a gente sabe, a Idade Média foi a época em que havia muitas invasões dos povos bárbaros. Se vocês assistem aquele Vink, aquelas séries, né? Eu gosto, só que eu não lembro o nome, gente. Adoro assistir aquelas séries mesmo da época dos bárbaros. E aí, com eles trouxeram o quê? A língua deles também. Então, começou a sofrer essa mistura do latim com as línguas dos bárbaros que vinham invadir o território, certo? Os poemas eram épicos, foram as primeiras manifestações literárias. Quais foram as primeiras manifestações literárias, pessoal? O poema. Literária em língua nacional, canção de Rolando francês e poema do Cid em espanhol, tá? Então, são as primeiras manifestações literárias, através de quê? Dos poemas, alright? No século VII ou XII, inaugura uma nova fase, o travadorismo. A poesia travadoresca surgiu na Provência, tá? Região sul da França. Cultivava especialmente pela nobreza, que era quem tinha poderes, né? Lembrando que é nobreza. Era produzida pelos travadores. Os travadores louvavam o heroísmo da cavalaria, mas seu tema predileto era o amor. Então, o amor oprimido dos amantes devido às convenções sociais. Ou seja, falando um pouquinho aqui da nossa produção da época, pessoal, os poemas, eles traziam o heroísmo dos cavaleiros, mas os temas principais era aquele amor que não poderia ser vivido, tá? Por questões sociais, né? O cavaleiro com uma dama, da nobreza e tal, certo? Isso já serve também até como literatura aí. Ok? Alguma dúvida? Alguma colocação, pessoal? Nossa aula vai até... Ainda falta um bocadinho. Temas, valores como bravura e lealdade, tá? O ciclo da Távola Redonda relata o que, gente? A aventura do Rei Arthur. Alguém já assistiu o filme Rei Arthur aqui? Já, pessoal? Eu já. Já. Sim, senhora. E aí o filme, ele é bem o que trata as primeiras manifestações literárias, tá, pessoal? É o quê? O filme, ele trata as ações do rei Arthur, mais um romance, não é isso? O filme? O heroísmo do rei Arthur, o romance. Esses dias eu estava assistindo, deixa eu ver se eu lembro o nome, esqueci agora do filme. Hércules, né? Aí eu lembrei da nossa aula do mês passado. Então, a gente vê demais essa questão da arte, da cultura antiga, né? Vamos lá. É a música. Como era a música no tempo, na época medieval, pessoal, na Idade Média. Existiam também as cantigas profanas. O que eram essas cantigas profanas? Elas estavam associadas ao travadorismo, aqueles que compõem as poesias e as melodias. Pessoal, isso aqui está lá na atividadezinha, né? O que são os travadores? Aqueles que compunham as poesias e as melodias. Eles compõem, eles não cantam, viu? Travadorismo, eles não cantam, eles compõem, tá? E aos jograis, aqueles que cantavam a cantiga, que normalmente eram os próprios, os travadores, ou seja, eles cantam também. Vou desmentir o que eu falei bem aqui. Mas, corrigindo a minha fala aqui, eu confundi com outra coisa que nós vamos ver bem aqui na frente, que está lá na questão. Tem uma questãozinha com travadorismo e o outro nomezinho que a professora esqueceu. Eles compõem, ok, eu trouxe até a imagem aqui embaixo para vocês.
né? E eles faziam através de jograis a apresentação. Ou seja, essas cantigas, pessoal, profanas, eram cantigas de amizade, de amor, de escárnio. O que é escárnio? É aquela questão de desejar carnalmente algo não alcançável, no caso dos amores, né? Que eles não podiam, do guerreiro, não, meu Deus, como é que eu falei agora? Da moça lá da nobreza, né? Da dama da nobreza com os. Alguém me ajuda aí o nome? Dos, dos guerreiros, certo? Do que? Que lutava naquela época, menino. Agora a professora esqueceu. Cavaleiro. Ah, dos cavaleiros, é isso mesmo, obrigada. Tem hora que dá um branco. Então, esse amor, esse desejo carnal que o cavaleiro ele tinha em relação àquela dama da nobreza. Então, através dessas cantigas, tá? Por isso, cantigas profanas, certo? E o maldizer, né? Que falava um pouquinho da questão social. Nos últimos anos da Idade Média, a produção literária apresentou fortes traços humanistas, influenciada pela filosofia escolásticas e pelo estudo dos clássicos desenvolvido nas universidades, tá? A literatura medieval no século XVIII e XIX já pronunciava o quê? O Renascimento, ou seja, já estava seguindo a linha de outro tempo, né, da literatura, certo? Então, deixa eu voltar aqui na tela. Vocês estão percebendo o tanto que nessa Idade Média, na cultura medieval, houve um avanço, houve um surgimento. Foi quando houve esse ponto de partida na questão, pessoal, da arte, da literatura, na questão da formalidade. Porque quem era o centro do poder nessa época não era a Igreja Católica? Então, é quando a coisa começa a se alavancar, começa a se desenvolver. Então, essa época da Idade Média, chamada idade escura, né? Não, das trevas, a Idade das Trevas é errado, né? Falam que é a Idade das Trevas por causa dessas invasões, muitas batalhas, né? Muitas lutas sangrentas e tal. Mas em relação ao desenvolvimento da literatura, da educação, da sociedade, houve esse desenvolvimento. Até quando os bárbaros, tem até, vamos dizer assim, uma lógica, né? Os bárbaros vinham invadir, estavam explorando VIX, a série VIX, você percebe, eles saem explorando, né? No caso aí é dos Estados Unidos, na Finlândia e tal, não é mais aqui para a Europa, essas coisas. Mas eles vão explorando territórios, vão chegando, vão lutando e vão conquistando, vão perdendo, né? Então, assim, foi muito bárbaro, até porque aquele povo bárbaro, eles não tinham, vamos dizer assim, que sentimentos, né? O respeito, a questão de posse, era chegar e tomar de conta, né? Lutar e se conseguisse ficava com o território, certo? Não era colonização, povo civilizado que chegava para colonizar uma terra, não, era bárbaros mesmo. Então, por isso que a Idade Média é um pouquinho assim considerada, porque ela vem logo depois da queda do Império Romano, em questões de conquista de terras, né? E aí vem os senhores feudais, aí vem toda aquela história. Mas tudo se resume no poder da Igreja Católica. Então, assim, ao meu ver, a Igreja Católica ela favoreceu muito para que houvesse essa evolução, essa organização da sociedade para que a educação, a ciência e a filosofia e a cultura houvesse essa organização, tá? É o meu ponto de vista estudando a história. Então, a obra a maior obra da literatura medieval, pessoal, sem dúvida, tá? Isso que pode cair em vestibular, Divina Comédia. Ela foi prescrita por Dante Alighieri, tá? Alighieri. A obra constitui-se um extenso poema em que o próprio autor relata sua viagem pelo inferno, purgatório e paraíso. Ou seja, né, aqui está um pouquinho
entra mesmo que é característica daquela época, E a, a, professora, a influência da igreja. Pode falar. com licença. O que Hum. é purgatório no Free Fire tem um mapa que é purgatório, O, o que é? o inferno tem o inferno, o purgatório é o momento que faz todo o julgamento e você vai sofrer todas as consequências, certo? Ah, bom, Purgatório, ó, inferno, né? O purgatório é o momento, é aquele onde vai ver todo o inferno, mais ou menos. Assim. Tu vai ter toda a sentença, vai ser julgado, condenado, e tem um paraíso também aqui na frente, viu? Também É não onde é. vai decidir a punição. Isso, muito bem. Tá? O inferno é o lugar ruim, né? Você vai para o lugar bom ou para o lugar ruim. O purgatório é onde você passa todo o julgamento para ver para onde é que tu vai. Pelo menos no que a gente tem, né, visto e retratado aí. verdade. Ao longo dessa viagem imaginária, Dante encontra diversos mortos ilustres do passado e de sua época e faz reflexão sobre a fé e a razão, a religião e a ciência, o amor e as paixões. Por que, que a Divina Comédia foi considerada, pessoal, a maior obra dessa época? Não foi por besteira, não, tá? Vocês viram ali que eu descrevi no slide que ele retrata na obra o inferno, a questão da igreja, né, o teocentrismo, o inferno, o céu, o purgatório, fala da ciência, da literatura, da arte, da filosofia. Então, é uma obra que ela retrata, e de pessoas, né, importantes, claro, né, porque também não importava a população naquela época. Então, de pessoas que viviam no ciclo dele e de pessoas importantes que já tinham partido. Então, ele fez basicamente um resumo daquela época. Então, essa obra não é à toa, a internet de Fábio só está caindo, realmente. Tá, não está muito boa, não, Cristian. Obrigada. Então, ele fez um resumo nessa obra de como era a Idade Média, certo? Como é que foi tudo, toda a área da sociedade naquela época. Então, por isso que a Divina Comédia, só que de uma forma engraçada e claro, porque naquela época eu não podia escrever um livro falando o que eu queria falar naquela obra, tá? Sobre aquela sociedade. Até porque a Igreja Católica, quem assistiu o filme A Rosa, ele é bem pesado o filme, mas é um pouquinho do que isso acontecia com quem ia contra a Igreja Católica, né? Então, assim, ele relatou a Idade Média, tá? Esse desenvolvimento que houve na Idade Média. Então, não é a Idade das Trevas. Então, vamos aqui, arquitetura medieval. As construções que mais representam o período medieval são as catedrais e os castelos, né, pessoal? Claro, se a igreja dominava a sociedade, então as catedrais e os castelos, porque a questão dos reis, dos senhores feudais, né? Que tem um pouquinho essa transição, tá bom? A igreja nessa época possuía grande influência na vida das pessoas, nas artes e no pensamento. Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a igreja recorria ao quê? À pintura, à escultura para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis. Não podemos estudá-las desassociadas da arquitetura, tá, pessoal? Então, assim, a primeira coisa que se chama atenção aqui na arquitetura românica, tem duas, na Idade Média, nós temos dois tipos de arquitetura. A românica, né, que é algo mais romântico, trabalha mais essa parte, a gente vai ver, não tanto, mas sempre centralizado na Igreja Católica. E a gótica, que a gótica trabalhava muito na característica voltada muito para o céu, bem para o alto mesmo, que era para exaltar, né, o céu, certo? A gente vai ver aqui um pouquinho na frente. Então, dois tipos de arquitetura, hein, pessoal? A gótica e a românica, tá? Isso é bem importante. Vamos lá. Aqui nós temos a românica, tá? A primeira coisa que chama atenção nas igrejas românicas é o seu tamanho, né? Elas são bem exageradas. Elas são grandes e sólidas, ou bem estruturadas, daí serem chamadas de fortaleza de Deus, tá bom? É um estilo essencial clerical, do clero, né? Retrata bem bem sólida, porque, vamos dizer assim, né, a condição era bem favorável nas construções naquela época. Aí nós temos o estilo românico,
Olha, para vocês verem aqui em cima, que as catedrais, elas eram os castelos construídos, aqui é uma basílica, né? Basílica de Santo... Agora o negócio ficou bem aqui na frente, não sei qual é o nome. De Santa, aqui tem a igreja. Então, assim, qual é a característica? Esse arredondado, mas sempre, ó, é de Santo Antônio de Pádua, pessoal, essa daqui, a primeira figurinha. A igreja é a igreja de Santa Maria Ripoldo. Então, tem sempre voltado para o céu, tá? Em cima, esse telhado bem, através de um cone, mas bem pontuado, ó, pode ver que nas duas tem. Vamos lá, arquitetura gótica, falar um pouquinho dessa arquitetura gótica. Expressa a grandiosidade, a crença na existência de um Deus que vive num plano superior, né? Aonde? Ao céu. Então, tudo se volta para o céu, projetando-se na direção do céu. Como se vê nas pontes agulhadas das torres de algumas igrejas católicas. É o que eu mostrei aqui para vocês nessa imagem. A rosácea é um elemento arquitetônico muito característico do estilo gótico. Está presente em quase todas as igrejas construídas entre o século XII e o século XVI, ou século XIV. Outro elemento característico da arquitetura gótica são os arcos góticos, ou ogivais, e os vitrais coloridos que filtram a luminosidade para o interior da igreja. Aqui, ó, nessa próxima imagem, né? Nós temos os vitrais, onde eles trazem imagens, e alguns são coloridos, e essas glândulas aqui no teto da igreja, tá? Escala gigantesca dos edifícios, vocês podem ver que os edifícios são enormes, né? De baixo para cima, utilização de grandes vitrais, porque a luz, né? Refletia a luz, porque sagradas escrituras aqui, né? Na igreja, nesses vitrais, eles vêm passando a sagrada escritura. Decoração faustosa, ou seja, uma decoração muito bem exagerada, arquitetura magnífica, fria, né? Não o lugar quente, plena continuidade, fria assim, cores leves, tá, pessoal? Plena continuidade entre o início dos pilares e o cume da sua abóbora, ou seja, esses pilares aqui que iniciam no chão e vão até o teto. O objetivo da construção dessas catedrais dessas formas era por quê? Impressionar o clero rival e público, né? Claro, eles gostavam muito de se aparecer, de ser o centro das atenções, atrair a confiança das demais cidades, claro. Se você tivesse uma cidade onde você tivesse uma catedral, né, enorme, bem sólida, bonita, bem construída, então você tinha a segurança de que aquela cidade era bem estruturada, e a finalidade espiritual mesmo, que traz a paz, que nesses vitrais esteja representado o Deus, né, a teoria da igreja, certo? E aqui tem umas estruturas, ó, bem para cima, bem, né, a questão dos vitrais, a estrutura dos pilares de baixo até em cima, gigantescas, né? Certo? E aqui o estilo gótico, ó, bem o que eu falei com vocês, as pontas bem elevadas para o céu. Pintura gótica, tá, pessoal? O rei Davi, né? Aqui é o vitral na catedral, tá? Mas no vitral de uma catedral. O flagelo de Cristo, então percebe-se que as pinturas eram o quê? Religiosas, certo, pessoal? Trazia a questão da religiosidade. Pronto, essa foi a nossa aula por hoje. Alguma pergunta? Deixa eu ver o chat aqui. A internet, beleza. Alguma pergunta? Vamos Não, lá. senhora. Não, senhora. Tô tranquilo. Então, vocês viram que a cultura, a arte da Idade Média trazia o quê? A primeira manifestação de arte foi os poemas, né? Que traziam falando sobre o amor e sobre... O amor e o quê? E as aventuras dos guerreiros. Mas como a população não sabia ler, que a educação era para poucos, né? Era para os clérigos e a nobreza, e o que aconteceu? Foi através de cantigas, de teatros, de pinturas, de escultura, só que sempre voltado para a religião, tá?
tinha a questão popular, que é onde era a poesia travadoresca, tá? Que era aquela coisa mais popular, cantada e tal. Só que para o clero e nobreza já era através do quê? Da religiosidade, porque quem predominava o poder era a Igreja Católica. Então, a mensagem era passada o que ela queria, certo? É o que ela, como ela dominava tanta questão política, social, cultural e educacional, então ela passava a mensagem que ela pregava, certo? Que ela doutrinava. A doutrina da igreja era passada porque ela dominava naquela época da Idade Média, certo? Alguma coisa, pessoal? Dúvida? Não, 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 não. Então, essa aula está sendo gravada. Eu vou postá-la na plataforma para alguma dúvida em relação ao material. Leia o material que está lá, tá bom? Na Ok, plataforma, ok. no roteiro estudo. Leiam para vocês poderem fazer a V1. E boa sorte na V1. Qualquer coisa estarei à disposição de vocês. A V1 só Amém. será postada terça ou quarta-feira, tá bom? Tá bom. Beijo. Bye, Tchau. bye. Tchau. Obrigada Tchau. pela presença de vocês. Bom dia, Tchau. professora. Good Bom morning. dia. Good morning. Aula de ontem.